Olá, bom dia. Vamos falar hoje sobre criação de metas, mas o Senhor me deu uma direção muito interessante e eu quis compartilhar aqui. Conversei com a Cíntia achou muito legal também. E aí a gente vai falar sobre criar metas alinhadas ao propósito do Senhor. Vou ver se a Cíntia já entra aí, já fiz o convite para ela. Bom dia, mana. Bom dia, tudo bem? Tudo. Tá meio escurinho aí onde você tá? Escuro? É um pouquinho. Seu rosto tá parecendo meio escuro pra mim. Não sei não. Vamos orar pra gente falar desse assunto tão importante, né? Que tem tudo a ver com o final do ano, né? Vamos. Paizinho querido, muito obrigada, Senhor, por mais um dia de vida, Deus, por mais um dia na tua presença, Senhor, por mais uma manhã abençoada, Deus. Para que o Senhor venha nos conduzir através dessa live, Senhor, venha falar através da nossa boca, Pai. Deus, venha trazer o seu bálsamo nessa manhã. Deus, usa as nossas vidas, Pai, nós queremos nos esvaziar agora de nós mesmos, Pai. E seja somente a Tua palavra, a Tua presença através de nós, Pai. Venha transformar as nossas vidas e a de todos que assistirem essa live. É o que nós pedimos e clamamos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Então, você já fez suas metas? Já tá pensando nas suas metas de 2023? Ainda Ainda tá vivendo 2022. muita correria aqui. Muita correria. Pois é, eu tava fazendo meu devocional e aí o Senhor colocou isso no meu coração, sabe? Eu comecei a orar pensando já no ano de 2023, né? E ele colocou algo no meu coração que eu achei muito interessante. Não adianta a gente simplesmente sentar e começar a criar minhas metas. Ah, eu quero isso, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero conquistar isso, eu quero... Se antes a gente não tiver certeza de que a gente está 100% na direção certa, né? De que as nossas metas, a nossa vida está alinhada ao propósito do Senhor, né? Porque se nesse início aí, se já tiver desalinhado isso, né? Se a nossa vida não estiver alinhada ao propósito de Deus, muito provavelmente a gente vai estar na direção errada. E aí a gente vai estar criando metas que não vão estar condizentes com a vontade de Deus para nós, né? E é a vontade de Deus para nós, é o propósito de Deus para nós que nos leva à plenitude, que nos leva à real realização, né? É verdade, só quando Deus está no centro de tudo nas nossas vidas é que a gente está no caminho certo. É Ele que, né? Quando Ele é o centro de cada situação, de cada momento, de cada plano, quando Ele é o centro, aí as coisas estão sendo conduzidas por Ele e não por nós, né? Exatamente. E aí eu comecei a escrever um pouquinho aqui, né? E fui buscar na palavra, lógico, né? A palavra é a nossa bússola, ela é quem direciona a gente, né? A palavra de Deus é a boca de Deus ali, dizendo pra gente o que a gente deve, o que a gente não deve fazer, né? Por onde a gente deve seguir. Então, Deus colocou no meu coração que antes da gente sentar para escrever as nossas metas, a gente precisa ter certeza da direção, né? Que a gente está no rumo certo, que a gente está na direção correta. E como que a gente pode ter essa certeza, né? Essa é um dos grandes questionamentos, né, do coração humano. Como que eu tenho certeza se eu estou vivendo meu propósito? Como que eu tenho certeza se eu estou, né, no caminho certo, se eu estou cumprindo a vontade de Deus mesmo, né? E a maneira, né, que o Senhor colocou no meu coração, como que você vai ter essa certeza? Quando você estiver caminhando com o Pai, né? Porque quando a gente tem esse alinhamento diário com o Senhor, aquilo que está desalinhado, aquilo que precisa ser reajustado, o Senhor vai trazer ao nosso coração, o Senhor vai dar essa direção, né, Cíntia? E Ele vai colocar. Deixa eu só fechar um pouquinho aqui.
E ele vai colocar isso com clareza, ele vai trazer essa clareza, né? Eu acho que o que a gente mais precisa ter é clareza do plano do Senhor, do propósito do Senhor, do passo que a cada dia ele vai pedir para a gente dar. Né? Por isso que eu não concordo muito com isso de você, você tira a sua meta de dentro da sua cabeça mesmo, daquilo que você está sentindo, daquilo que você está tendo vontade, coloca no papel e vai lá e acontece, cria. Né? Você cria o seu futuro, você cria do jeito que você bem quiser. Eu já não concordo com isso, né, Cíntia? Porque o que você pensa sobre isso? Eu penso assim, que se você está em conexão com Deus, se ele é o centro da sua vida, né? Se você traz ele para tudo, eu acredito que Deus coloca os sonhos dele nos seus pensamentos e no seu coração. E aí você pode, com tranquilidade, colocar metas, né? Colocar assim o que vem na sua cabeça, porque você sabe qual é a conexão que você tem tido com Deus e você entende que ele tem falado com você. Agora, realmente, quando você não tem conexão nenhuma com Deus, quando você não está colocando Ele, né, no centro da sua vida, Ele não é a sua prioridade sempre, aí é duvidoso você colocar como meta o que vier na sua cabeça, porque, de fato, você está colocando só o que você quer. Exatamente. Eu já vivi assim, eu já vivi muitas vezes assim. Né? Eu tinha 1000 planos, 1000 metas, mas elas eram minhas, elas não tinham nenhum tipo de compartilhamento com Deus. Deus não estava presente na minha vida, não estava presente em situações nenhuma. Eu não entregava a minha vida para Ele o tempo inteiro, né, todos os dias. Então, assim, de fato, os planos eram meus. E quando tudo deu errado, a quem eu recorri? A Deus. E aí Ele falou, olha, você nunca deixou, né, eu conduzir você pelos planos que eu tenho para você. Você sempre conduziu a sua vida nos seus próprios planos. E você colheu, né, o resultado dos seus próprios planos. Deixa eu te mostrar a vida que eu tenho para você. E aí eu falei, né, na mesma hora eu pensei, de fato, todos os planos eram meus. Tudo que eu colocava como meta eram minhas. Eu não trazia Deus, né, para os meus planos e nem para nada na minha vida. Eu acreditava, né, que Deus estava lá de cima, olhando tudo e conduzindo as coisas, mas Ele não podia se fazer presente aqui em cada situação e assim, conduzir a minha vida, né? Então, assim, quando eu trouxe Ele, de fato, para o centro da minha vida, quando Ele participou de todos os meus sonhos e projetos, aí eu colhi novos resultados, totalmente diferentes dos anteriores. Cara, que testemunho legal, né, Cíntia, que você trouxe. Porque é exatamente isso que acontece. A gente, às vezes, sente autossuficiente. Às vezes a gente sente, já tô experiente aqui nessa vida e tal. Eu posso mesmo decidir o que eu quero pra mim, né? Não preciso de ninguém mais. Eu já sou independente, já sou adulto e tal. Só que a gente se esquece, né, de quem nos criou. Quem que tava no controle antes da gente existir? Né? Quem que foi que planejou? Quem que criou um plano perfeito na nossa vida? Né? E depois nos criou para cumprir esse plano. Então, assim, são todos esses detalhes que, se eles estiverem desalinhados, a gente provavelmente vai em busca de coisas que não estão no nosso propósito de vida. Né? E, consequentemente, não vamos trazer plenitude, esse sentimento de realização, esse sentimento de missão cumprida, mas vão nos trazer, pelo contrário, peso, frustração, decepção, dor, angústia, ansiedade, né? Tantas coisas ruins que a gente vive quando a gente decide viver a vida da nossa própria forma, né? Conforme o nosso entendimento e a nossa sabedoria, né? E eu separei aqui alguns versículos muito interessante, porque como a gente já viu aqui, que é só na presença de Deus, só caminhando com o Senhor, que a gente vai adquirindo essa clareza, né? Essa clareza cada dia mais. É só caminhando com o Pai, é só decidindo estar com Ele, é só abrindo mão de um tempo para estar somente, né, a sós com o Senhor, que a gente vai adquirindo essa clareza, vai adquirindo essa maturidade, né, do que é essa caminhada diária
com o Senhor, né? E ali ele vai nos conduzindo, ali ele vai nos tirando a confusão, né, Cíntia? Porque muitas vezes a nossa mente, ela fica confusa, ela fica em dúvida. Ela fica, ai, Senhor, eu vou para cá, eu vou para lá. O que eu faço, né? E é justamente nesse momento diário com o Pai que ele vai dando essa clareza, vai confirmando na palavra dele, né? E vai trazendo paz. É igual aquela palavra que diz, né? Que o insensato constrói a sua casa na areia, né? Mas que o sensato que busca Deus constrói a sua casa na rocha. E lá não está escrito sobre a construção, né? Não está escrito do material que você construiu, não está escrito a forma que você construiu, não está escrito o tamanho do que você construiu, está escrito a fundação que você construiu. Né? Que então, fundação assim, que você usou ali, né, para construir aquilo? E por que Deus não falou do tamanho da casa que foi construída? Ou, o que isso quer dizer? Quer dizer que quando a pessoa construiu na areia, né, ela construiu num lugar temporário, que vai passar e que vai acabar. E que é incerto, né? Vezes, é instável e é incerto. Muitas vezes a gente constrói um império, constrói riquezas, muita prosperidade e tal, mas constrói na areia. Ou seja, aquilo ali vai passar e vai acabar. Né? Mas o que a gente constrói na rocha, o que a gente constrói em Deus, a gente constrói onde ninguém vê. A gente constrói algo que ninguém vê, porque a gente constrói no secreto do nosso quarto. A vida que a gente constrói em Deus, na rocha, ela não é visível ao olho natural, porque ela não é temporária. Ela não vai passar, ela não vai acabar. Mas ela é eterna. Então, é isso que foi justamente o que eu acabei de testemunhar aqui. Eu construí algo para muita gente ver, né? Eu acreditava que era uma grande verdade, mas construí na areia. E ela foi temporária, ela foi passageira. Quando eu achava que eu estava no auge do sonho, eu levei uma rasteira. E foi tudo por água abaixo. E eu fiquei, meu Deus, mas eu fiz tudo tão certinho. E a gente gasta tanta energia, né, Cíntia? E a gente se esforça, e a gente corre, e a gente, né, às vezes até adoece com essa correria, com esse desespero, porque é tudo na força do nosso braço. Tudo como a gente pensou, idealizou e sonhou. Né? Exatamente. Quando a gente entende que quando a gente entrega nas mãos do Senhor de verdade e busca em primeiro lugar os planos dele, a vontade dele, o reino dele na nossa vida, né? Porque o reino de Deus na nossa vida é isso. É ele reinando, é ele no centro, é ele no controle absoluto, no governo absoluto. E só a gente pode dar essa liberdade. Só a gente pode decidir entregar o total governo, né, ao Senhor. Dos nossos planos, dos nossos sonhos, dos nossos projetos. Mas o que eu queria deixar claro aqui é que, assim, o que você constrói em Deus, ele é invisível, né, para os olhos naturais. Os olhos naturais não veem, né? Não vai ser contemplado. A fundação, né? A fundação, ela fica bem funda, bem escondida, né? Até a própria construção, né? Você constrói com Deus, ela não é visível, né? Porque ela é para a eternidade, ela não é para o mundo natural. Mas mesmo assim, ele reflete no mundo natural. Você colhe aqui. É o que você Exatamente. Os frutos são visíveis, né, Cíntia? A base, a construção, muitas vezes o derramar ali, o se derramar na presença de Deus, ninguém está vendo. São os bastidores, né? Mas é isso que justamente vai definir o tipo de fruto que a gente vai colher na nossa vida. Se vão ser frutos passageiros ou se vão ser frutos eternos, né? Se vão ser frutos que vão ficar aí, vão perdurar por toda a eternidade, ou se eles vão acabar, vão morrer, vão passar, porque eles estavam apenas no coração humano, né? Não faziam parte dos sonhos de Deus mesmo. E aí o Senhor me deu umas palavras aqui que eu achei muito interessante. Efésios 2:10. Você pode ler aí, Cíntia? Porque somos criação de Deus,
realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Ou seja, primeiro a gente pratica, né? Primeiro a gente pratica as coisas que Deus tem nos orientado, nos mostrado. E depois a gente vive o resultado dessa prática, né? Sempre Exatamente. né? Sempre sobre plantio. E uma coisa que me chamou muita atenção é a gente é completa, a nossa criação só é completa em Cristo Jesus, né? E é por isso que muitas vezes a gente vê pessoas que você percebe que a vida tá faltando algo, tem algo que precisa acontecer, que tem algo que não está ajustado, não está alinhado. Por quê? Porque ela não entregou 100% da vida dela ao Senhor Jesus. Então a criação da vida dela está faltando um pedaço, né? E enquanto falta esse pedaço, a gente entende tudo errado, a gente reage de forma errada, a gente planeja a nossa vida de forma errada, ou a gente não planeja também, né, Cíntia? Porque isso acontece. Tem gente que está tão perdido que prefere nem planejar nada. Deixa a vida me levar, deixa as coisas acontecerem, né? E quando a gente tem esse entendimento no Senhor, facilita muito mais a nossa vida, né? Quando a gente coloca a nossa vida realmente nas mãos do Senhor e busca nele a confirmação dos planos dele para nós, as chances da gente, né, ter sucesso realmente é muito maior, né? E lá no Salmo 139, não sei se eu compartilhei com 139, 16, você tem aí? Não, você botou 119, 27. Não, mas no finalzinho, 139, 16, não coloquei não para você, mas eu tenho aqui, eu tô com ele aqui aberto também. É um versículo lindo, assim, né? Que traz esse entendimento para a gente, essa certeza, né? Diz assim, 139, versículo 15 e 16. Tu me observavas quando eu ainda estava sendo formado em segredo, enquanto eu era tecido na escuridão. Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia de minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Então, esse versículo aqui traz essa clareza. O Senhor, ele já tem os nossos dias perfeitamente planejados. Mas só a gente pode decidir, Senhor, eu quero viver os teus planos. Eu quero viver aquilo que o Senhor já perfeitamente determinou a meu respeito. Ou não. Senhor, eu não estou nem aí para os seus planos, eu prefiro viver do jeito que eu acho melhor mesmo, do jeito que eu já acho mais interessante, do jeito que eu já tenho mais experiência aqui de vida. Vou na minha força, vou no meu braço, vou na minha sabedoria mesmo. E aí a gente ignora os planos de Deus, achando que a gente é capaz de fazer isso, né? Viver bem, sustentavelmente, seguindo uns planos que não são eternos, né? Porque só aquilo que vem do Senhor é eterno para nós. Então, esse versículo, assim, ele é muito forte, né, Cíntia? E não deixa dúvidas, né? É isso mesmo. Ele planejou cada dia. Ele escreveu no livro da vida cada dia para a nossa existência, né? Mas nós é que decidimos se nós vamos viver os dias que ele escreveu para nós ou os dias que nós queremos escrever ao nosso bel prazer, né? Exatamente. A gente tem o livre-arbítrio para isso, né, Cíntia? O Senhor nos deu o livre-arbítrio para a gente poder escolher, decidir pelos planos dele. E não pelos nossos, mas a gente tem esse livre-arbítrio mesmo. Só que as consequências é que são bem diferentes, né? Quando a gente escolhe sonhar os sonhos de Deus, quando a gente escolhe entregar todo o governo nas mãos dele, aprender a esperar nele, que é uma das coisas mais difíceis, a gente quer tudo para ontem, né? Por isso que muitas vezes a gente pega e faz mesmo. Por quê? Porque a gente não sabe esperar o tempo de Deus. E nem o processo que ele tem para cumprir na nossa vida antes de nos dar o que a gente precisa, né? Isso, exatamente. Existe um processo de maturação. A mente rejeite os planos de Deus, né? Para que a gente não desvalorize
valorize, né? E isso, muitas Desperdício, né? Que a gente, os planos de Deus, né? para que não haja. Exatamente. Então a gente precisa ir dando para o Senhor que a gente vai conquistar aquilo que a gente foi criado para conquistar. É voltando ao início de tudo, estar no plano original e perfeito para nós. Não é na nossa própria sabedoria, não é. Isso não funciona. A gente precisa ter isso claro, né? E lá em Efésios 2:10 fala exatamente sobre isso. Quando o Senhor derrama... Toda vez que, Gris, toda vez que você recebe ligação, fica mudo. Então, você não dá para continuar. Você tem que voltar e falar o que você estava falando, porque fica tudo cortado, vai ficando mudo. Entendeu? Deixa eu... porque eu acho que é o Luca aqui que tá me ligando insistentemente. Não sei se ele vai parar. Acho que ele parou agora. Toda vez que a gente busca o Senhor de verdade, derrama o nosso coração na presença dele, ele nos dá a graça dele e a sabedoria. E é somente com a sabedoria de Deus que a gente consegue perceber com clareza aquilo que faz parte do plano dele para nós, né, Cíntia? A gente para de ficar confuso. E aí a gente sabe, cara, hoje eu vou precisar dar esse passo. Hoje o Senhor me mostrou, me confirmou na palavra dele, eu vou seguir essa direção. E aí a gente tem clareza, né? E mesmo assim, quando a gente se confunde, a gente acaba colocando os pés pelas mãos, o Senhor vem e nos alerta. Ei, filha, não é por aí. Vem por aqui, eu preciso te ensinar ainda algo aqui, né? Vem nessa direção. E ele pega na nossa mão e nos conduz, né, Cíntia? Pode ler aqui? Uhum. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus. Essa aí você já leu, sim. Então, qual que é? É Efésios 2:10. 9 e 10. Ah, tá. Aquele lá é o 2:10. Não, você não me passou esse não. Mas o Efésios 2:10 fala justamente sobre isso. Quando buscamos o Senhor, ele derrama sobre nós a sua graça, a sua sabedoria. E aí a gente tem clareza para discernir, né? Sobre o caminho que a gente deve seguir. Salmo 119:27 também fala sobre isso, né? Sobre o discernimento que a gente só tem diante do altar do Senhor, né? O discernimento sobre o propósito de Deus para nós, sobre o que a gente deve escolher ali diante de tantas propostas, né, Cíntia? Durante a nossa vida, a gente vai recebendo muitas propostas. E se a gente não tiver clareza de quem a gente é em Deus, do que Ele nos criou para viver, de como a gente deve fazer as escolhas da nossa vida, a gente cai em muitas armadilhas, não é? Com certeza. E as armadilhas são de nós mesmos, né? Do nosso orgulho, da nossa soberba. A gente cai nas armadilhas do que nós mesmos estamos criando para nós. Né? Até compartilhando um pouquinho mais sobre o meu testemunho, uma das coisas que Deus me mostrou muito forte é que não era a garra que eu não tinha, não era a perseverança que eu não tinha, era a forma que eu fazia o que era errado. Primeiro, sem o principal, que era Deus, né? Segundo, na forma do homem, né? Na forma natural, na forma que o mundo nos mostra, né? E não na forma que Deus quer que a gente viva. Uma das coisas muito fortes que Deus sempre fala na palavra dele é que quem serve, que o principal é você servir. É melhor servir do que ser servido. É melhor dar do que receber. Né? Coisas que no natural a gente não usa, né? A gente, não, quero mais, vou trabalhar para eu crescer, para eu ficar melhor, para eu ficar maior, para eu, né? Hoje em dia, O que eu quero? O que eu quero? O que eu gosto? O que eu acho confortável? O que eu acho melhor? E aí a gente não tem um olhar submisso, né? Que está submetido ali à vontade de Deus, né? E se a gente entendesse isso, né, Cíntia, a gente deixava de nos desgastar tanto, de fazer tantas escolhas erradas, né?
Se a gente entendesse isso desde muito cedo, a nossa vida ia ser muito mais leve, né? E com muito mais sucesso, né? E um sucesso eterno, não um sucesso passageiro, não um sucesso aos olhos humanos, né? Mas um sucesso aos olhos de Deus, né? Confirmando os planos dele sobre nós. E lá em Provérbios 13:4 fala sobre isso, né? Caminhando com o Senhor diariamente, nós somos libertos também da preguiça, né, Cíntia? Porque às vezes a gente tem preguiça de fazer o que a gente precisa fazer. Às vezes essa falta de realmente de motivação no Senhor, de direção, de luz, a gente fica com preguiça, desânimo e a gente não age com diligência, né? Com as coisas que Deus nos deu. E a gente não tem diligência. Mas quando a gente está no Senhor realmente, a gente fica livre disso, da preguiça, do desânimo, né? Dessa falta de entendimento. E a gente é amplamente satisfeito. Eu achei muito forte isso, né? A gente somente é amplamente satisfeito quando a gente é diligente com as coisas do Senhor. E a gente só tem força e disciplina para sermos diligentes com as coisas de Deus quando a gente está com Ele, quando a gente está caminhando com Ele, quando a gente está conectado com Ele. Quando a gente investe tempo nele, né? Tempo com Ele realmente. E outra palavra também que Deus colocou no meu coração, Provérbios 19:21. É um versículo bem conhecido, né? Que diz assim: o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. De nada adianta a gente fazer os nossos planos se a gente não submetê-los à vontade de Deus, ao crivo do Senhor. Por quê? Porque Ele é dono dos planos perfeitos para a nossa vida. Se a gente não submete os nossos planos ao Senhor, muito provavelmente a gente vai fazer as piores escolhas. E a gente vai sofrer consequências muito pesadas dessas escolhas, né? Então, é importante a gente entender a soberania de Deus. Submeter toda a nossa vida, todos os nossos sonhos, todos os nossos desejos diante do altar do Senhor, né? Eu, por exemplo, estava com um sonho muito grande, né? E eu comecei, e o Senhor começou a falar comigo: filha, será que esse sonho está no meu coração também? Você já parou para pensar nisso? Eu tinha essa ideia fixa, eu queria porque queria conquistar isso. E aí o Senhor começou a colocar no meu coração: entrega esse sonho, porque se for meu, se estiver coincidindo com a minha vontade, ele vai se realizar, né? E eu entendi que eu precisava entregar isso. Eu precisava entregar esse sonho, esse desejo que ardia no meu coração. E eu entreguei. E o Senhor me trouxe paz. Eu entendi que se for da vontade dele, isso vai se cumprir. Mas não porque eu quero, mas porque o meu Pai, o meu Criador, o dono da minha vida quer. E é importante a gente ter esse entendimento, né, Cíntia? Com certeza. É isso mesmo, sim, né? Quando você coloca Deus no centro de tudo, a gente está falando que desde o início, ele vai te dando a clareza, ele vai te mostrando o propósito, ele vai te mostrando o processo que você precisa passar para conquistar o seu vida. A gente conhece tantas histórias da palavra de Deus que ele mostra onde você vai chegar, né? Por exemplo, José, ele mostrou em sonhos onde ele ia chegar, mas não mostrou o processo. Mas durante o processo ele foi entendendo. Ele foi sentindo a presença de Deus, ele sabia que Deus estava com ele, e que no momento certo as coisas iam acontecer. Hora nenhuma ele desanimou, não, Deus não existe não, ele me mostrou que era só para me iludir, que lá foi coisa da minha cabeça, né? Hora nenhuma ele fraquejou com relação a isso. Ele questionou: Senhor, apressa aí, nossa, olha onde eu estou, olha o que eu estou vivendo. Mas Deus sabia, né? Ele nunca desamparou ele. Então, assim, exatamente, várias pessoas na Bíblia, Deus mostrou onde ia chegar, mas não sabia qual processo teria que passar. Então, assim, quando a gente coloca os nossos planos em Deus, Deus nos mostra coisas grandes que Ele pode fazer através dos planos que Ele tem para nós. Mas você tem que estar disposto a passar pelo processo. Você tem que ser resiliente, firme, perseverante, para passar pelo processo, cumprir o que ser cumprido para alcançar o plano, né, que você tem
idealizar junto com Deus, né? E esse processo que você falou aí, Cíntia, inclui a rendição diária, né? É se render, se entregar diariamente ao Pai, né? Você só passa pelo processo com rendição. Sem rendição, você não vai passar pelo processo, porque você vai estar nas suas convicções, nas suas verdades, nas suas... Né? Não existe processo sem rendição completa. Exatamente. É quando a gente entende, quando a gente passa a viver aquele versículo, né, Cíntia? O viver é morrer para mim mesmo. O verdadeiro viver é morrer para mim mesmo, para que Cristo viva em mim. Né? Se não houver esse morrer para si mesmo, a gente vai viver com os nossos planos, os nossos projetos, e o Senhor, ele fica assistindo, ele, né? Ele só vem quando ele é convidado, ele só vem quando ele recebe o total controle. Aí sim, aí o Pai tem liberdade para trazer e cumprir os planos dele na nossa vida, né? E mais um versículo aqui, a gente já está chegando ao final. Jeremias 29, de 11 a 14. Fala o quê? É aquele versículo bem conhecido. Eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, sem a gente estar com Deus, Cíntia, a gente não sabe nem o que a gente quer. A gente não sabe nem o que a gente quer, a gente fica tão perdido, aí a gente começa a imitar os outros, a gente começa, sei lá, a inventar moda, porque a gente está perdido. Sem o Senhor, a gente não consegue nem definir o que a gente quer, o que a gente quer alcançar, né? Então é assim, ó, é conectado com Ele que a gente vai descobrindo os pensamentos dele sobre nós, os planos dele sobre nós. Porque só assim a gente vai ter o fim que a gente realmente deseja. E a gente vai ser pleno. Né? A gente vai ser pleno no Senhor. E agora, o último versículo que ele me deu, que foi Romanos 11, 36. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para todos sempre. Amém. Amém. Só os planos do Senhor sobre nós podem glorificar o nome do Senhor. Né, Cíntia? Por isso que só eles fazem sentido realmente para nós. Né? O Senhor, se Ele não estiver sendo glorificado nos nossos planos, a gente vai viver frustrada, a gente vai viver completamente sem sentido. E isso é muito ruim. Vai viver para nossa própria vaidade, né? Exatamente. E isso, por mais que ali, no momento que a gente está fazendo, parece que é o certo, parece que é o que a gente precisava fazer mesmo, porque parece que deu certo ali, né? No primeiro momento parece que deu tudo certo. Mas depois vem as consequências, vem os frutos pesados, vem a angústia, vem a frustração, vem a decepção. E a gente muitas vezes fala, não acredito, como assim? Por que está acontecendo isso? Por que minha vida está tão pesada? Por que as coisas não acontecem? Eu estou fazendo tudo certinho. Será mesmo que a gente está fazendo tudo certinho? Né? Será que a gente está na direção certa? Né? Então, por isso que é tão importante a gente se colocar todo dia diante do altar e perguntar, Senhor, vem sondar a minha vida. Vem sondar os meus desejos, vem sondar os meus sonhos. Pai, antes de qualquer coisa, Deus, coloca as tuas metas, né? Coloca as tuas metas dentro de mim, coloca os teus sonhos, os teus projetos dentro de mim. Precisa estar alinhado, senão a gente vai viver uma grande ilusão, uma grande frustração. E o Senhor não nos criou para isso, né, Cíntia? Isso aí. A gente não vai viver para a honra e para a glória dele. Exato. Vamos orar para encerrar? Oi? Vamos orar para a gente Vamos orar, vamos orar. Então, que esse ano de 2023 seja diferente, né? Assim, de que as nossas metas, antes da gente simplesmente escrever as nossas metas, a gente possa refletir, a gente possa se colocar realmente, sabe? Prepara um momento especial para você estar na presença de Deus. Senhor, o que o Senhor tem para mim esse ano? Senhor, como é que foi esse ano que passou, né? O que eu entendi errado? O que eu me confundi aqui? Senhor, o que o Senhor tem para mim? Né? Que a gente possa, em oração e com a palavra de Deus, alinhar ali, colocar os nossos planos no papel. Né? Mas antes fazer esse alinhamento ao propósito de Deus, porque aí a gente vai ser bem sucedido, né? Em todas as áreas, em nome de Jesus. Vamos orar.
Senhor Jesus, obrigada, papai, pela tua palavra preciosa, Deus. Esse tesouro maravilhoso que o Senhor deixou aqui para nós, Pai. Muito obrigada, Jesus, por todo o discernimento, por toda a luz que o Senhor nos trouxe hoje, Deus. Que o Senhor tenha liberdade, Pai. Continua, Deus amado, frutificando, Deus, essa semente tão poderosa que o Senhor trouxe ao nosso coração, Deus. E que a gente realmente coloque o Senhor, entregue todo o governo das nossas vidas nas tuas mãos. E que os teus planos estejam em primeiro lugar nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, traz a clareza, Pai, para cada um que assistir essa live, Senhor. Traz a clareza, Deus, do teu propósito, da tua vontade, dos teus planos sobre nós, Pai. E que o nosso ano de 2023, Deus, seja um ano maravilhoso, porque as nossas metas, Deus, vão estar devidamente alinhadas com os teus planos perfeitos e originais para nós, Deus. É isso que nós profetizamos, Deus, sobre o ano de 2023 para todos que vão assistir essa live, Deus. E todos que nós amamos também, Deus, nós colocamos todos diante do teu altar, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos, que a gente esteja aqui também na próxima quinta-feira para a honra e glória dele, né, Cíntia? Amém. Deus abençoe todo mundo. E já vai ter passado o Natal, né? Ou não? Ah, não, é na semana que vem, né? Então, tá bom. Ainda não. Semana A gente vai ter mais uma live. Amém. Um beijo. Deus abençoe a todos. Até a próxima quinta.